Someday I'll be living in a big old city and all you're ever gonna be is me. Olá pessoas internéticas, meu nome é Sandra Landeiro e alguns meses atrás eu fiz um vídeo de perguntas e respostas. Durante esse vídeo eu disse que queria fazer um vídeo sobre bullying, porque o tema era escola e vocês fizeram algumas perguntas sobre bullying e como eu sofri durante a minha infância. Eu passei por algumas experiências que, se eu pudesse voltar no tempo, eu não voltaria para aquele tipo de período. Hoje eu vou contar pra vocês como eu superei ou não essa época da minha vida. Talvez algumas teorias que eu solte durante esse vídeo não seja de acordo com o que realmente deva ser feito, mas são coisas que eu penso. Não sei. E pra contar minhas histórias sobre bullying, nós temos que viajar no tempo e encontrar com uma Sandra Landeiro de 5, 4 aninhos de idade, indo para a escola pela primeira vez. E sim, você não escutou errado. Os meus pais decidiram que eu não precisava fazer o maternal e eu já caí no jardim 1 ou 2, se eu não me engano. A minha mãe, ela trabalhava em casa e ela decidiu que não ia me colocar na escola durante o maternal. E eu fui matriculada numa escola gigante, onde a maioria das crianças já se conheciam e eu não. E como eu fui criada sozinha, eu sou filha única, eu sempre tive que lidar com adultos. Eu não tinha muitos amiguinhos quando eu era criança, eu tinha muita dificuldade de conversar com as crianças. Eu tenho até uma curiosidade interessante sobre essa época, porque antes da minha mãe me matricular na escola, na minha primeira escola, eu era doida pra estudar. A minha mãe conta que eu tinha uma mochilinha do Changemans. Esquadrão Relâmpago! Changeman! Que é o equivalente ao Power Rangers da sua época, porque quando eu era mais nova tinha uma geração japonesa de Power Rangers, enfim. E daí eu tinha uma mochilinha onde minha mãe colocava jornal e colocava um monte de coisa e me levava até a escola brincando, sabe? Tipo, hoje nós vamos pra escola. Aí chegava na escola, ah, Sandrinha, a escola tá fechada. E aquela Sandrinha adorava a escola, mas não conhecia a escola ainda. Quando a minha mãe me colocou realmente na escola, o bicho pegou. Eu não me adaptei a nada, eu não conseguia fazer amiguinhos e não sei por que as crianças não gostavam de mim. Eles cortavam o meu cabelo. Se eu desse um mole e não estivesse ligada, alguém vinha lá e puf, puf, cortava meu cabelo. Eu era proibida de brincar em alguns brinquedos, porque dentro da hierarquia das crianças da minha escola eu era feia demais pra brincar em certas coisas. E apesar disso tudo ter acontecido há muito tempo, foram coisas que me marcaram tão fortes que certas cenas, certas coisas que aconteceram comigo quando eu era bem criança, parece que aconteceram ontem, assim. Eu tenho total lembrança daquele momento. Por exemplo, eu lembro de estar fazendo exercício na sala e uma das meninas começarem a implicar comigo porque eu escolhi uma cor de giz que não poderia ser usado. E eu falava assim, tipo, então que cor eu tenho que usar? E as meninas falavam assim, já era. Ai, Você... que dó, amor. É. Que dó. Eu tenho essas lembranças na minha cabeça como se fossem ontem. E é engraçado porque se eu converso com minha mãe, ela confirma. Eu chegava em casa e contava as historinhas pra minha mãe sofria junto. Ai, que dozinha da Sandrinha. Mas tudo bem, essa história termina com um final feliz. Tá bom, tá bom. Ou não. Todas essas histórias que eu tô contando pra vocês é pra vocês entenderem que eu fui uma criança muito bobinha, daquelas que queria agradar os amiguinhos. Por exemplo, eu comprava coisas pros meus amiguinhos da minha sala pra conseguir amigos. Então, daquele período ali do jardim 1, 2 até a minha 4ª série, eu estudei numa escola gigante. Era tipo uma das maiores escolas da minha cidade. Mas no final, o que aconteceu foi, a minha mãe conversou com a mãe de uma amiga que eu fiz na minha rua. Uma das minhas melhores amigas desde pequenininha brincava comigo na rua. O avô dela tinha uma casa na frente da minha casa. Então sempre quando ela ia visitar o avô, a gente brincava bastante. E aí minha mãe falou assim, vou colocar a minha filha na escola dessa amiguinha porque talvez dê certo. Tipo, tinha uma grande chance de não dar certo porque, como eu disse, eu era uma criança bobinha e tal. E essa nova escola era o oposto da minha primeira escola. A AEN, que é a Associação Educacional de Niterói, é famosa por ser uma escola bem pequenininha, onde todo mundo se conhece, as salas não são preenchidas com 50 pessoas. E eu entrei nessa escola basicamente pra ver se eu ficava
tava mais feliz, se eu conseguia me adaptar melhor, e foi sucesso. O problema é que as minhas notas começaram a cair muito. É que eu gostava muito de conversar, entendeu? Ah, gostava, né? Como você não gostou ainda? Não, mas eu acho que nessa escola eu aprendi que eu gostava de conversar. Porque antes eu não tinha muitos amigos, então eu acho que eu fiquei oprimida. Eu acho que eu passei tanto tempo sem ter gente pra conversar comigo, que aí quando me colocaram numa escola onde eu fiz amigos... Aí deslanchou, agora conversa até demais. É. No meu primeiro dia de aula nessa escola nova, eu brinquei de pique-pega. Se você não está familiarizado com esse jogo, as crianças correm, aí pega, tá com você, daí você corre. A minha mãe chegou na escola pra me buscar e eu não queria ir embora. E minha mãe conta isso pra todo mundo como, ó, tipo, minha filha, ela odiava a escola, ela não tinha nenhum amiguinhos. No primeiro dia de aula, nessa escola nova, ela fez vários amigos e ela não queria ir embora. E é verdade, assim, meu primeiro dia de aula, eu queria, sei lá, dormir naquela escola, porque as crianças eram muito legais, todo mundo gostava de mim, eu tava brincando, eu tava feliz. E basicamente foi o meu final feliz, triste, porque a partir do momento onde eu fiz amigos e eu comecei a falar que nem uma tagarela na sala, aí eu não quis mais estudar não. Então, até a quarta série, eu era uma criança que passava de ano. Não vou dizer que eu era inteligente, mas passava de ano. Da quarta série pra frente, aí começou a ser complicado passar de ano. Aí eu tive que dar umas raladinhas aí, ralando. Só que como nem tudo são flores, na minha nova escola eu também tive que me deparar com o bullying. Existiam algumas crianças que não gostavam de mim e que implicavam comigo por eu ser diferente. Elas pegavam muito no meu pé, não aceitavam algumas coisas que eu faço que não faz parte do padrão. Eu gostava de usar tênis infantil, mochila colorida, e eu já era uma criança considerada... Quer dizer, eu não era mais considerada criança, eu já tava ali na adolescência, então eu tinha que me comportar como adulto, eu não podia usar coisinhas coloridas. Então algumas crianças pegaram no meu pé por eu ter esse meu lado infantil, ao ponto de me deixar triste também. Só que como eu tinha amigos, a balança pesava para os meus amigos. Então, por exemplo, se eu tava muito triste com um comentário de um coleguinha que não foi bacana, eu tinha a minha amiga pra dizer assim, não, Sandra, relaxa, ixi. A diferença é que quando você tem um grupo de amigos, o bullying não te afeta tanto. Se você tá sozinho na escola, aquilo acaba com você. Eu não sou psicóloga, mas eu sei o quanto comentários malvados na infância podem te marcar. De vez em quando, tá? Eu tenho pesadelos com isso. Às vezes de noite eu lembro daquilo que eu passei quando eu era criança e das respostas que eu poderia ter dado, mas não dei. São experiências que eu não gostaria de ter dentro de mim. Eu acho muito raro encontrar com uma pessoa que diz, ah, eu não sofri bullying na escola. Você sofreu bullying na escola? Ah, devo ter sofrido, mas agora não consigo lembrar não. Se não lembra é porque não sofreu. Então sempre tem na escola crianças malvadas, sempre tem momentos onde vão te machucar, mas é importante você se grudar nos seus amigos, porque eles são o suporte que vão te dar lá dentro pra você, ó. Meu dedinho pra cima. Normalmente, crianças que são diferentes do padrão, que gostam de coisas diferentes do que a maioria, sofrem bullying porque crianças malvadas não aceitam isso. As crianças são... Cara, eu tenho medo de criança até hoje. É difícil para as crianças malvadas aceitarem que a sua diferença é uma coisa legal, mas se você aceita a sua diferença e se você tem pelo menos uma pessoa ali com você que aceita a sua diferença também, você vai saber passar por aquilo. Se você que tá assistindo esse vídeo agora, tá na escola, escola é um período muito rápido da sua vida. Quando eu tava na escola, eu achava que aquilo nunca ia acabar, era um inferno, eu odiava, eu não gostava de estudar, não gosto de estudar até hoje. Mas passou assim, cara. Minha mãe sempre disse que um dia eu ia sentir falta. Não é verdade, eu não sinto falta da escola. Viu, Sueli? Eu não sinto falta da escola. Escuta a tia Sanji aqui, escola passa rápido, já já você vai estar na faculdade. E uma coisa que você vai perceber na faculdade é que as pessoas são parecidas com você. Porque você escolhe estudar algo que envolve uma coisa que você gosta. Então, normalmente nesse grupo na faculdade, as pessoas são mais parecidas com você. Eu tirei de letra a faculdade, só não me formei porque...
Se você aí que tá assistindo esse vídeo por acaso é mãe e tá passando por um momento parecido com o da minha mãe, onde o seu filho, sua filha não tá se adaptando na escola, tente colocar ele em algum lugar, alguma atividade onde ele consiga se adaptar. Tente criar oportunidades pro seu filho, arrumar amiguinhos. Às vezes na frente da rua tem uma criança que não tem muitos amigos também. Às vezes você coloca ele num cursinho de inglês ou num judô. Imagina, daqui a pouco tá na Olimpíadas ganhando medalha e tudo. Você não sabe? E faz muito bem pra criança ela ter contato com outras crianças. Eu acho que o grande papel do pai é tentar ajudar o filho a fazer amiguinhos. E se por acaso você é pai ou mãe de uma dessas crianças malvadas, aconselho você conversar com eles, tá? Porque, como diria Taylor Swift, One day I'll be living in a big old city and all you're ever gonna be is me. A tradução dessa música é: um dia eu estarei vivendo numa grande cidade e tudo que você terá é sua maldade. Mas é isso aí, gente. Um dia todo esse período chato da escola passa e toda essa maldade que jogaram em cima de você vai te fortalecer pra você se tornar uma pessoa melhor e mais forte. Eu acho que é isso que eu faço. Eu uso toda aquela maldade que jogaram pra cima de mim e uso como força pra fazer o que eu faço hoje, que é vídeos pro YouTube. Porque a maldade do YouTube é 10 vezes maior do que a escola, tá? 10 vezes 1000. Espero que vocês tenham achado interessante as minhas historinhas sobre bullying. Eu sei que vai ter gente assistindo isso daí nem, tipo, cagando. Deve estar assim, bullying não existe, não passei por isso. Mas eu sei, tá, que tem muita gente passando por isso. E eu espero que de alguma forma as coisas que eu contei pra vocês te ajudem a fortalecer, que é muito importante ser forte, continuar forte. Deixa aqui nos comentários se você também tem uma história triste na escola e que ainda aperta seu coração, mas que você usa pra te fortalecer. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar aquele joinha, todas essas blá blá blás que a gente fala no final do vídeo são importantes pra gente. E é isso, um beijão e fim!